Pessoal, boa noite. Quem está animado aí? Amém? A dinâmica é a mesma, tá bom? Hoje a gente tem 2 palestrantes, na verdade é uma nova linha dentro da WhatsApp, onde a Rosa e o João vão estar somando conosco toda a última quinta do mês. E fica o mesmo esquema, tá bom? Eu vou ficar ali com o microfone. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é a mesma coisa que vai acontecer. A gente só não vai passar o microfone para evitar o contato, mas só você fazer assim que eu vou até você e aí coloco o microfone para você, tá bom? Deus te abençoe, Deus abençoe vocês, tá bom? São 2, tá? Não tem. Obrigada. Som. Só ligar, viu? Segura. Oi? Oi, gente, boa noite. Estamos muito felizes de estar aqui. Num culto de final de ano, eu estava aqui na igreja e as pregações do REC pela manhã, falando sobre sonhos, sobre o projeto, e aí Deus plantou no meu coração esse projeto. E quando eu levei para ele a ideia, ele falou assim, olha, todos os temas se encaixam dentro da WhatsApp. Então, aí nós conversamos e colocamos para a última quinta-feira de cada mês do ano falar sobre um tema. E tem a ver com esse ali, ó. Busca, aqui no meu está como a nossa identidade é construída, mas o nome do projeto é Busca por Inteligência Emocional nos Relacionamentos. Por quê? Porque às vezes a gente sofre, né? Como já dizia o profeta Oséias, o meu povo padece, né? Sofre por falta de conhecimento. E às vezes a gente conhece muito da Bíblia, da palavra letra, mas às vezes não tem como aplicá-la de forma prática na nossa vida. E então, assim, nesse primeiro momento, eu trouxe uma visão do viés da psicanálise, né? Que é sobre a construção da nossa identidade. Então, aqui a gente vê muito adultos, né? Tem só o Pedro, né? João Pedro. É João Pedro, né? Mas a maioria aqui é adulto. Mas nós já fomos crianças. É que ela esqueceu de se apresentar, porque a maioria que nos conhece. Por isso que eu não falei, né, gente? A maioria já nos conhece, mas tem gente talvez que não nos conheça pela nossa igreja. Né? Eu sou o Oswaldino, faço seminário aqui, e até em abril nós, né, Beth, vamos estar fazendo a nossa formatura aqui, em nome do Senhor Jesus dessa vez. Vai. Né? E nós trabalhamos, nós somos líderes de casais. Como a Rose falou, ela trabalha já nisso. Né? Ela vai trazer a parte clínica. Eu vou trazer a parte espiritual. Como a gente deve se constituir, como a gente é visto diante do Senhor. Bem, então só a Rosinete, para quem não conhece, né? Então vamos lá. Gente, me ajuda aí, eu falei aonde? Eu já me perdi aqui. Estava falando sobre... Isso! Obrigada, Suzilene. Somos adultos, hoje, mas nós já fomos criança. E a nossa construção da nossa identidade começa desde o ventre da nossa mãe. Aí, eu vou trazer essa parte teórica para vocês, depois ele vai vir com a parte do embasamento bíblico. De vez em quando ele vai me ajudar assim, tá? Aí vocês também me ajudam, tá, gente? Por favor. Vai dizendo aí onde eu parei, porque às vezes dá um... Esquece. Pode passar o primeiro slide, por favor. Então, aí a gente está vendo os bebezinhos lindos aí, né? A gente pode até se reconhecer, né? Ah, já fui assim, já fui bebezinho gorducho, fofinho assim. E aqui, eu deixei essa apostila, essa aula lá no grupo. Quem aqui que está no grupo do WhatsApp?
Só esses 4? Só essas pessoas? Só? Então eu falei para vocês o que eu escrevi, tá? Depois eu acho que pode passar o WhatsApp para você incluir essas pessoas no grupo, para elas poderem ter acesso a esse conteúdo, né? Diz que, de acordo com a neuropsicopedagogia, a partir do 4º mês de gestação, o feto já ouve, sente e responde ao processo de construção da identidade. Essa resposta pode ser motora ou hormonal, com liberação de hormônios que irão atuar no organismo do feto. Então, Rose, como que é isso? Você já percebeu quem já gestou, né, quem já teve filho, e quando a mãe está agitada, o bebê se mexe bastante dentro da barriga? Isso quer dizer o quê? Que é uma resposta motora. Ou então, aquela mãe que às vezes fica nervosa. Brigou com a vizinha, eu tive uma discussão em casa. Há uma liberação de hormônio chamado adrenalina também, que vai fazer com que esse feto também fique agitado. Isso também vai ficar armazenado na memória daquele bebê, que é cada um de nós que já foi esse bebê, tá? O que eu quero? Que vocês possam, assim, hoje, fazer uma imersão num autoconhecimento, desde lá da infância até a idade que vocês estão hoje, para descobrir porque às vezes a gente tem algumas atitudes que a gente às vezes não se reconhece. Poxa, por que eu estou fazendo isso? Ou por que eu falei isso? Por que eu estou sentindo assim? É a partir dessa construção. Alguns teóricos da psicanálise dizem que a identidade começa a ser construída a partir do nascimento. E as experiências positivas ou negativas vão ficar armazenadas no inconsciente. A partir do nascimento, a criança tem como referencial de completa suficiência e verdade absoluta as figuras parentais, pai e mãe, ou aqueles que fazem o papel deles. Aí, poxa, Rose, mas meu pai foi embora, minha mãe, eu fui criado, fui adotado. Então, é a pessoa que fez essa função de mãe e de pai, as funções maternas e paternas. E tem também os grandes outros, tios, professores, avós, padrinhos. São aquelas pessoas que vão começar a ter uma fala para a gente. Pode ser uma fala que vai ser uma palavra construtiva, ou pode ser uma palavra que vai trazer uma tristeza. Aí o Oswaldinho foi e perguntou para mim hoje, né, quando a gente estava à tarde conversando, sobre por que isso acontece, né? Por que tudo isso acontece na vida da pessoa? O porquê disso tudo? Dessa crise, dessa nossa identidade, às vezes, nas nossas vidas, falhar. A gente perder um pouco a cabeça. Não é porque a gente somos cristãos que a gente não deixa de ficar nervoso, que a gente não vai ter problemas nas nossas vidas. Mas a gente tem que saber como vai lidar com isso. E é isso que eu perguntei para ela. O porquê de tudo isso? O porquê você... Porque ela estudou, então a gente às vezes conversa lá em casa, e às vezes até eu faço uma consulta com ela em casa, e aí eu pergunto, por que de tudo isso? Por que às vezes a gente fica nervoso, tem um súbito? Né? Então, a resposta que eu dei para ele foi o seguinte, que a criança ela não tem mecanismo de defesa como os adultos têm. Então, às vezes, quando uma pessoa lança uma palavra para você, quando você é adulto, você vai saber se você vai receber essa palavra ou não. Já a criança, ela é vulnerável, ela não tem ainda construído esse mecanismo para se defender. Então, tudo que a pessoa fala para ela, ela acolhe como uma verdade absoluta. Pode passar mais um slide, por favor? Isso. O peso das palavras de figuras parentais e sua influência na construção de nossa identidade. É justamente isso que eu estou falando. A criança, ela vai ter como uma verdade absoluta. Aí até eu dei um exemplo para ele. Olha só, eu seguro tudo e falo, escrevo com a mão esquerda. Ou seja, eu sou canhota. E a minha mãe,
falava assim: a Rosa, ela não vai conseguir aprender a fazer crochê porque ela é canhota. A Rosa, ela não consegue fazer uma pintura porque ela é canhota. Um tricô, uma costura porque ela é canhota. Porque quem é faz tudo com a mão direita, destro, né? Vai fazer de um jeito. E o canhoto faz ao contrário da pessoa destra, tudo. Tanto é que eu aprendi a abrir lata com a mão direita. Mas foi um sacrifício, tá? Então, o que acontece? Isso criou em mim. Eu vou trazer exemplos meus, tá? Não vou falar nem de coleguinha, vai ser de mim. Um modelo mental de que eu era incapaz. Você não pode, você não consegue fazer. Porque foi uma palavra de um outro, de um grande outro, que era minha mãe. Ela falou porque ela não gostava de mim, por maldade, por falta de conhecimento. Mas eu recebi essa palavra como verdade absoluta. E durante muito tempo eu agi achando que eu não era capaz de fazer as coisas. Então, por isso que eu trouxe, né, o peso das palavras de figura parental. E até nas nossas conversas, que a gente estava tendo à tarde, há muitos anos atrás, nosso filho estudava num colégio particular aqui em Nilópolis. Ele tinha o quê? 4, 5 anos. E aí a professora, a diretora, lançou uma palavra falando que ele não ia ser nada, conseguir ter uma vida acadêmica. Professora, diretora, uma pedagoga, lançou essa palavra. Olha, isso ele tinha 5 anos. Ele está com 18. Você vê o peso de uma palavra, porque a criança não tem como reagir. Mas na verdade o peso da palavra ficou para tu, né? Mas o peso da palavra ficou em minha vida. Só que eu não. Porque o Isaac não sabe. O Isaac não sabe disso. Que ele tinha. Vai saber agora, né? Está sendo gravado. Mas o peso da palavra que ela lançou, e hoje ele com 18 anos, eu já com 56 anos, e isso ficou na minha cabeça, na minha memória. Se você vê, se isso fica na nossa memória, imagina outras coisas que são lançadas nas nossas vidas quando a gente é criança e a gente não sabe lidar com isso. Ou então quando nossos pais falam para nossas vidas. Eu cresci no meio que meu pai era alcoólatra. E hoje eu não bebo, graças a Deus. Mas não por causa. Então, muitas coisas acontecem e a gente não sabe. E esse peso ficou na minha cabeça. Ficou muitos anos. Só que eu não briguei, só que eu falei, eu rejeito isso na vida do meu filho. Não aceito isso. Então, gente, continuando, pode passar o estágio do espelho. O que é isso, Rosemary? Então, a criança, quando ela é bem bebezinho, ela tem na mente dela que ela é uma extensão da mãe. A partir desse momento, a Gisele, acho que lembra, né, Gisele? Vai ter uma Jacaroa aí também, tá? A gente teve um workshop aqui falando sobre inteligência emocional no relacionamento de pais e filhos. E eu trouxe essas imagens que está aí. Eu falei sobre esse assunto. O estágio do espelho é estágio mesmo. Pode voltar lá no primeiro isso. Pode deixar aí. Quer dizer base, suporte. Por quê? O bebê, ele tem a noção de que ele é uma extensão da mãe. E ele começa a se reconhecer como um ser diferente da mãe. Cada um de nós passou por isso. A partir do estágio do espelho. Quando a mãe ou a tia, a madrinha pega o bebê no colo, vai na frente de um espelho, fala ali o bebê, mamãe, bebê. Quem já passou por isso? Já viu essa cena? Já presenciou? Ali o bebê. Aí fala o nome, ali a minha, Julinha, quem é que seja. A mamãe. Aí a criança olha para o espelho, vê uma imagem. Só que ela se volta para a pessoa que está falando, para poder a pessoa falar assim, essa é você. A partir dali a pessoa começa a se reconhecer como um ser separado da mãe. A partir do estágio do espelho. Né? E isso ocorre por volta dos 6 até 1 ano e meio. E um segundo movimento que mostra que aquele ser que cada um de nós foi quando era pequeno,
está se separando da mãe, ou seja, está se construindo como pessoa diferente daquela mãe, é quando na entrada da linguagem. Pode passar aquele outro que eu vou ler o slide. Diz assim, ó, estágio do espelho. Como indicador desse tempo, temos um momento jubilatório em que a criança, entre 6 a 18 meses, ao olhar-se no espelho, volta-se para aquele que o segura, a suporta, a sustenta, que é o adulto. Aqueles que aí representam o grande outro, eu falei, aquele que tem um peso na nossa vida de consideração. Pai, mãe, tio, padrinho, para obter de alguma forma seu assentimento. Olha, aquele ser ali é você. Ali ela começa a se reconhecer. Vira a cabeça e depois retorna à imagem que vê no espelho, como que pedindo para que essa pessoa, esse grande outro, ratifique o valor dessa imagem. Por que às vezes a pessoa tem uma autoimagem negativa? Porque às vezes ela foi recebendo palavras e assim, são palavras que são lançadas, não é tudo de uma vez, mas é como se fossem sementes semeadas aos pouquinhos. Ah, você é lerda, ah, você não consegue nada, ou fulano é mais inteligente que você. Isso vai sendo armazenado. De certa forma, isso vai minando o jeito que a pessoa se vê. Pode passar no mais desse daí? Então, cheguei na Manjacaroa. Eu gosto muito dessa imagem. Está vendo o jacarezinho ali na boca? Respirando. Não sei se para você está se mexendo, tá? Então, o que isso quer dizer? Eu vou ler aqui. Que diz assim, ó. Para as pessoas, a mãe, ou quem faz essa função, tem um papel importantíssimo na construção de sua identidade e autoimagem. Mas essa onipotência materna é perigosa, pois pode impedir que essa pessoa, que é a criança, venha se constituir como sujeito desejante. Ah, o que isso quer falar? E o que isso quer dizer, Rosa? Lembra quando eu falei que o segundo movimento na separação entre a mãe ou a pessoa que faz a figura materna e esse ser que somos nós é a entrada na linguagem? Vocês já perceberam que o bebê, quando começa a falar, a primeira palavra que ele fala às vezes é não? Às vezes depois ele até aceita o que é. Quer bolo? Não. Depois até ele aceita. Quer ir passear? Não. Porque quando ele fala um não, ele está mostrando que ele tem uma vontade, ele tem um desejo diferente daquele outro. Pode ser a mãe, pai ou quem quer que seja. Então o não é para poder começar a reforçar nele a identidade dele. Ele fala não, e depois ele até aceita e tudo. Mas é na entrada na linguagem que ele vai começar a externar o que ele gosta, o que ele deseja, e ele começa a dar significado para as coisas importantes na vida dele. Vovô, né? Quando formou, fala vovô. Rua, bola, as coisas que estão ali começam a fazer sentido. Por que bola chama-se bola? Porque na cultura nossa, bola é aquele objeto redondo que ele chuta às vezes, ou joga ou dá mancada, né? Isso vai sendo criado aqui na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Essa construção dos objetos. Por que caderno é caderno? Porque quem falou para a gente que caderno é caderno? Foi um grande outro. Ou foi um professor, ou foi a mãe, ou foi o pai. Entenderam como é que funciona? Como que a gente sabe que as coisas são do jeito que são? Porque um grande outro chegou e falou para nós. Né? Mas aí vem a Manjacaroa ali. Quando a mãe quer viver a vida para o filho. Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer, tá? A qualquer momento. É aquela mãe que, porque ela gosta de vermelho, vou vestir a minha filha toda de vermelho. Poxa, mas a menina, ela gosta de azul. E aí? Quando aí ela quer comprar um vestido azul, não, você vai usar vermelho. Não, tem que ser o que eu quero.
e começa o quê? A abocanhar a cria. Aí, aqui para mim tem uma imagem que tem uma seta cor-de-rosa. Vocês estão vendo? E diz assim, função paterna. O pai, ele faz essa barra e não permite que a mãe jacaroa venha engolir a cria dela. Como assim? Agasalha o filho todo, aí chega o pai, deixa essa criança descalça, poxa, deixa ele brincar à vontade aí na lama, gente. Que coisa que é agasalhar essa criança o tempo todo. Alguém está se reconhecendo aqui, nessas falas? Levanta a mão aí para eu poder ver. Quem está se reconhecendo? Isso. Então, no caso, você que estava fazendo a função paterna. Lançar para a vida. Deixa essa criança se arranhar, brincar na lama. E a mãe, né, no caso, aquela que faz a função materna ali na relação, vai o quê? Quero para mim, vai ficar aqui comigo. Lá em casa é o contrário, lá em casa eu sou assim. Lá em casa, o meu filho com 18 anos tem horário para chegar em casa. Eu fico em cima, não adianta. Eu fico preocupado. Ela não, ela já fica mais tranquila. Ah, mas ele tem 18 anos, deixa ele. Mas eu não sou assim. A gente trabalha. A mãe jacarou até você. Entendeu? A gente trabalha isso lá em casa. Porque eu fico. Ele vai jogar, ele vai, eu fico. Às vezes eu vou pegar ele lá, os dois, e trago e deixo em casa. Eu tenho dois, é o Luciano e o Zé. Então isso não acontece só lá na casa do vizinho, isso acontece dentro da minha casa. Entendeu? E a gente trabalha isso dentro da nossa casa. Como a gente está conversando aqui, muita gente talvez chegou, a maioria chegaram junto. Nós estamos hoje falando a identidade, nós estamos aqui falando individualmente da pessoa, o indivíduo, você, eu. Não estamos falando de casal, não, nós estamos falando do indivíduo, como a gente deve ser. Indivíduo. Porque vamos trabalhar o nosso caráter diante de Deus. Então, por isso que hoje ela está buscando lá desde a infância, desde o bebê, desde a barriga, para trazer para onde a gente quer chegar com vocês. A gente está trabalhando com o indivíduo, cada um. Hoje eu até perguntei para ela assim, por que então o que acontece? Você vê hoje o que acontece nos relacionamentos. Uma pessoa dependendo da outra. Lembra que eu te falei? Isso, mas é como se fosse uma dependência doentia. Não é depender como assim, um apoio, né? Mas é depender de uma forma doentia, que aí não é isso que Deus quer. Tanto é que Ele trata de nós individualmente, né? E como que a gente vai conseguir se relacionar bem com o outro se a gente não consegue se entender direito? Se a gente não consegue entender por que às vezes a gente sente o que sente. Será que não é uma bagagem que a gente está trazendo lá da infância, da adolescência, que acaba se refletindo? E às vezes um colega de trabalho tem uma atitude que faz a gente lembrar do pai ou de alguém que fez algo ruim para a gente. A gente, poxa vida, aí dispara um gatilho. E a nossa resposta não condiz com aquela atitude daquele colega, ou do cônjuge, ou quem quer que seja. Porque, na verdade, a questão não é aquela pessoa da atualidade, é a memória que a gente está trazendo como bagagem. Que, às vezes, a gente tem atitudes que não condiz do jeito que deveria. Vocês estão entendendo? Então, tá bom. Nós estamos sendo claros para vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta? Fala aí, Cláudio quer. Vai chegar o microfone aí, Cláudio. Calma aí, meu garoto, o microfone aqui. É porque estamos de máscara. Pode deixar esse microfone para o garoto. Deixa eu segurar o microfone. Tanto com os filhos como com os pais. E tem pessoas, como marido e mulher, que são ciumentos. Marido e mulher, não, porque a mulher não pode ficar tal hora até na rua. A mulher também não quer que o marido fique tal hora na rua. Ciúmes, a verdade é essa. Estou falando com o pessoal da igreja, não estou falando com o pessoal do mundo. Falando com o pessoal da igreja. Celular,
Mesma coisa do filho. Ah, meu filho vai chegar aqui, olha, vai aqui, o outro falou aí, mesma coisa. Tá onde? Tá aqui. Isso para mim é um ciúme doentio. Você já sabe onde ele está. Você já sabe onde ele está com a cara dos colegas dele, onde ele está. Ele tem que ter responsabilidade. Ele sabe a hora que ele chegar. Antigamente a criação era diferente. Os pais eram da igreja, os pais eram... Tal hora tinha que estar em casa. Se não chegasse, metia o couro. E não era pai do mundo, não era pai que não era da igreja, não. Metia o cinturão mesmo, metia o esporte. Meu pai era diácono, por exemplo. Ele não tinha pena, não, metia o cinturão mesmo. Se de vez em falasse mal, fizesse alguma coisa, metia o couro mesmo. Não tinha esse negócio de não bater. Então a gente era criado assim. Aí hoje em dia não pode bater, não pode isso, não pode aquilo. E o casal também a mesma coisa. Um fala uma coisa, outro fala outra. Será que aquele negócio? Que osso. Aquela briga ali, um jogo de curva. A verdade é essa. E antigamente quem mandava era o homem. A senhora sabe. Não tem como falar que é mentira e que é verdade. Decisão sempre é do homem. Não é que eu sou machista, não. Porque a realidade era essa. Então, posso responder eles para depois passar para você? Pode? Então, nós somos professores também do curso Casados para Sempre. E lá no curso Casados para Sempre, nós aprendemos que o sacerdote da casa é o marido. Sim. Só que existe a questão da esposa, ela ter uma submissão em amor. Porque também a Bíblia diz que o marido tem que amar a sua esposa e dar a vida por ela, né? Então, acredito que um homem, né, um marido que ama a sua esposa de acordo como Jesus Cristo amou a igreja, essa esposa vai ser submissa a ele, sem precisar mandar. Ela mesmo, em amor, vai querer fazer isso, porque ela tem um marido que cuida, que ama, que protege. Eu concordo contigo, o líder da casa é o marido. Até porque tudo passa pelo chefe da família. As bênçãos alcançar a tua família, ela tem que passar pelo chefe da família. Mas e aí, foi como ela falou, mas também tem um acordo, tem que ter um acordo dentro de uma família. Não é? Eu penso assim, isso é um exemplo da minha casa, tá? Nós estamos aqui, hoje estamos falando até de outra ação, nós estamos saindo. Mas isso na minha casa funciona assim, a gente entra em acordo. E aí a gente vai ver o que é o melhor para a família. O caráter do homem, da mulher, enquanto pais até de primeira viagem, ou seja, quando constitui família e tem os primeiros filhos, a princípio parece que ele vai querer ser como o pai foi para ele. E já verifiquei comigo mesmo de que quando eu acordei, eu podia já estar perdendo os meus filhos. E aí eu penso e me pergunto hoje, o que se pode fazer para que não tenhamos uma vida toda de reflexos de vidas passadas, não vidas passadas espirituais, mas vidas passadas que se repetem. A vida do pai, o pai era radical, até violento, o pai foi violento e ele não se vê, ou seja, eu não me via como uma pessoa radical e às vezes até perversa, porque nós só sentimos a dor quando é em nós, aquela chinelada nos cortes. Como fazer para mudar depois que descobrimos que carregamos essa ignorância humana? Então, eu vejo... Qual é seu nome?
João, eu vejo como uma bagagem emocional que você carregou durante algum tempo. Só que é assim, um mergulho no autoconhecimento é que faz você reconhecer que aquelas atitudes que seu pai teve com você não eram boas. E é você começar... Vou falar comigo? Com ele. Então, na minha vida, durante um tempo, com o meu primeiro filho, que foi, eu não tinha nenhum filho, foi o Rafa. Eu batia muito nele. Mas quando eu me reconheci nesse papel, eu tive a humildade de chegar para o meu filho, pedir perdão a ele e começar a ser uma pessoa diferente para ele, a ser uma mãe diferente. No final do slide eu tenho assim, uma mensagem que diz: é possível ressignificar o passado. Isso quer dizer que a gente pode, não é que a gente vai voltar lá atrás e mudar alguma coisa, não tem como mudar o passado, mas a gente pode dar um novo significado para aquilo que a gente recebeu. Se os seus pais foram violentos, violento, você pode tirar como proveito o seguinte: eu aprendi como não ser. Eu aprendi a não ser igual. Então eu vou fazer diferente. São escolhas que a gente faz. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu ela bem relativa. Isso. Nós descobrimos essas coisas. Enquanto chega a ser como um tratamento, existe também tratamento para esses rompantes das pessoas de como pais ou como responsáveis, até mesmo o chefe, por exemplo. Eu tenho um chefe ruim, por exemplo, e vou chegar a ser chefe um dia. Vou ser igual a ele, descubro que sou pior até do que ele. O que fazer para não fazer isso? Não fazer igual. Onde encontramos apoio psicológico ou como encontrar o apoio psicológico? Então, esse trabalho é justamente para isso. Essa questão do autoconhecimento é primordial. Porque quando você se conhece e você se reconhece nesse papel, você quer fazer diferente. A questão toda é quando a gente age sem pensar. A gente está nesse papel, mas a gente ainda não caiu a ficha que a gente está fazendo isso. Mas quando você tem esse autoconhecimento, é que você vai perceber: não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero fazer diferente. E assim, aqui na igreja também nós temos, tem eu como psicanalista, tem o reverendo Roberto como psicanalista, tem a Lígia como psicóloga, que a gente traz um apoio psicológico também para as pessoas, para elas aprenderem a se conhecer. Mas essa questão do ensino, assim, o que brotou no meu coração para trazer é justamente isso. Trazer questões para vocês que vocês possam estar se analisando. Eu esqueci de colocar no grupo. Trazer um caderno e uma caneta, ou deixar em casa e fazer um diário de bordo. O que é esse diário de bordo? A cada encontro vai ser construído algo em vocês. E vocês poderem anotar. Para quando chegar lá em dezembro, vocês verem o quanto que vocês cresceram nesse percurso. É muito interessante fazer um caderno, vocês fazerem um diário de bordo. Hoje, essas impressões, tudo que eu estou trazendo, de alguma forma tem tocado vocês no emocional, em alguma área, alguma lembrança. Escreve, para poder, ou a gente discutir em fevereiro no próximo encontro, ou vocês verem o crescimento de vocês ao longo do ano. Tá? É uma ferramenta. O nome disso é escrita terapêutica. Tá? Eu queria voltar aqui, só para a gente acabar essa parte, para poder passar para ele.
tá? Então eu falei sobre a questão da palavra, de quando a criança aprende a dizer um não, ela começa a dizer o que ela gosta, o que ela não gosta, como que ela vê o mundo, né? Aí eu coloquei assim, ó, pode passar essa parte aí. A figura parental que vai dizer o que pode, o que não pode, vai lançar aquele ser para a vida. Eu lembro, meu pai era caminhoneiro. Eu ia lá pro ponto de caminhão, gente, eu ficava toda suja de graxa. Ele nem ligava. Para ele, eu passava o dia inteiro, eu tomava banho, à noite, ia ser aquele caldo preto, porque eu passava o dia inteiro com ele, andava descalço, não estava nem aí. Porque era isso, lançar para a vida. O pai pensava, pelo menos assim, na minha vida foi assim, né? Eu não sei se na vida de vocês, quem fez essa função? De quem não tem pai, isso aí. E quem não tem pai? Essa foi uma pergunta que eu fiz no meu curso de psicanálise, durante essa matéria. Aí o professor chegou para mim e falou assim, pode ser um vizinho, pode ser um amigo, pode ser um irmão mais velho. Até a figura de Deus pode vir trazendo esse limite do pode e não pode. Olha, não fala palavrão, o Papai do Céu não gosta. E quem vai mostrar, pode passar mais um slide, quem vai apontar para esse ser a autoridade paterna é a mãe. Aí o Cláudio trouxe uma questão muito importante, que ele falou que antigamente os pais agiam de uma forma, né, e hoje em dia não. Mas quem vai apontar para o filho que o pai é a lei é a mãe. Olha, deixa teu pai chegar em casa, eu vou contar tudo para ele. Ele já passou por isso? Né? Meu caso, meu pai era melhor. Mas meu caso era diferente. A mãe sempre, para mim, era melhor. A sua mãe, né? Porque ela te protegia. Isso aí. Porque na verdade eu vi, assim, tem um jeito, tem uma história, né, Cláudio? Isso aí, cada um de nós tem uma história, que é a bagagem emocional que a gente traz, né? Então, quem vai apontar vai validar a figura paterna vai ser a mãe. Oi? Deixa eu perguntar. Alguém? Vou continuar então, tá, gente? Nesse processo de construção da identidade, a fala, a palavra tem um lugar singular. As palavras é que são ditas sobre a pessoa e para a pessoa. Vocês já viram que às vezes a pessoa está conversando com uma amiga, falando do filho, e o filho está brincando com o carrinho ali perto? Quem já viu, presenciou essa cena? Se é uma criança brincando, parece que ela não está nem prestando atenção em nada. Ela está brincando ali. E está a mãe falando com a amiga, mas a criança é assim, agitada, sei lá. Acha que a criança não está ouvindo, a criança está ouvindo, está armazenando, tá? Então, é a gente saber que a palavra tem um peso muito grande, são observados e armazenados. E podem produzir a sensação de pertencimento ou de rejeição, acolhimento ou abandono, amor ou indiferença. E essas sensações definem como nos sentimos a respeito de nós mesmos. Nossa autoimagem, nossa autoconfiança, nosso amor próprio. E isso interfere em nosso relacionamento com os outros. Aí entra o ciúme, Cláudio, que você falou. Quando a pessoa não tem uma autoimagem positiva, ela fica muito mais ciumenta, porque ela vai ficar com medo de que outra pessoa tire o marido, ou a esposa, ou o namorado dela. Isso aí. Quando você tem uma autoimagem positiva, tu vai se sentir como? Eu sou uma princesa. Se acaso aprontar, quem vai perder vai ser ele. Entendeu como é que funciona? Ou eu sou um príncipe. Se aprontar, quem vai perder é ela. Porque tem uma autoimagem positiva. Não é ser arrogante. Não é ser orgulhoso. É saber ter uma autoimagem equilibrada. É saber quem você é em Deus.
Porque a maioria aqui, quando a gente preparou ela estava preparando essa aula, a gente estava conversando, bate um nervosismo. Mas eu estou vendo aqui que a maioria daqui é da nossa igreja, e a maioria daqui nos conhece, sabe um pouco da nossa vida. Alguns aqui fizeram o curso com a gente, então sabe como foi a nossa vida. Nós temos testemunho do que como foi a nossa vida. Entendeu? Então, para a gente, tudo isso que a gente está tentando mostrar para vocês, estamos mostrando para vocês, nós vivemos e a gente vive. E aqui, o bom, que eu sempre estudei do meu pastor uma coisa, e eu estou falando aqui, a maioria daqui são os crentes, são evangélicos, já conhece a palavra. Não estamos aqui para ensinar a palavra, a maioria aqui já conhece a palavra. Então, o pastor, toda vez que eu ia vir fazer gabinete com ele, que ele já não aguentava, às vezes ele até se escondia ou fugia, porque eu não cansava de fazer gabinete com ele. Quantas vezes? Ele me falava assim: Oswaldinho, quem é espiritual é você. Quem é espiritual é você. Quer falar? Ah, depois? Não, Pode falar. Paz para todos, Deus abençoe. Que eu tive 3 filhos, né? Então, meu esposo, militar, e viajava muito. E eu criei praticamente os 3 sozinha, entendeu? Tinha comércio, e aí Silvana saía, eu deixava pequenininha comigo no carrinho, eu fazia mamadeira primeiro na loja, em frente à igreja Aparecida, né? E tinha uma menina que o pai, ela tinha 4 anos, e o pai deixava na casa de um, na casa do outro, e eu me sentia mal quando eu via aquela situação. Aí eu peguei e conversei com meu esposo, falei assim: vamos pegar essa criança para a gente criar, né? Aí ele: você que sabe, eu trabalho, eu viajo, sei o quê. Aí eu peguei ela. Olha, não era minha filha, mas eu fazia tudo que eu fazia com os meus filhos, eu passava para ela. Eu ia pegar na escola, se ela não estivesse lá, eu ia na casa das colegas, eu queria saber onde ela estava. Hoje ela é casada, é missionária da igreja, tem 2 filhos, olha, me trata com um amor, é o esposo dela, que parece até que eu sou a mãe legítima dela. Talvez, se fosse, não era tanto, porque era demais. E graças a Deus, Deus me recompensou, porque os meus 3 filhos, olha, é a coisa mais maravilhosa que eu tenho na vida. Porque eles têm um valor, me dão um valor que o meu filho mais velho, né, que agora está lá nos Estados Unidos, mas ele me trata com uma coisa, sabe, assim, parece que eu sou um bebê louco na mão dele. Aí ele tem aquele amor e tudo. Então, tudo que eu fazia com os meus filhos, eu passei para ela, sabe? Hoje ela, minha mãezinha, eu te amo, eu te adoro, bora lá em Cabo Frio. Mas tem um amor incrível comigo. Então, agora, eu crio que praticamente bisneto, porque a mãe sai para trabalhar, deixa ele comigo, de manhã cedo, 6 horas, 7 horas da manhã, vó, eu venho para a igreja, trago. Os meus 3 filhos também são evangélicos, 3. Então, Deus me deu uma recompensa maravilhosa, entendeu? Então, não tem que reclamar de nada, porque eu tenho uma vida que, graças a Deus, Deus me deu muito maravilhosa. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Então, você fez uma boa maternagem com essa menina. A função materna você exerceu, de acolhimento, de cuidado, de estar ali. Né? Então, você foi assim, um instrumento para a construção da identidade dela. Por isso que ela tem esse amor por você, tão grande. Quer falar uma coisa? Então, está 9 horas, quero ser 8h30, eu vou deixar contigo agora. Só para terminar aqui então, nós somos seres sociais e a todo momento, de alguma forma, somos afetados e moldados pela cultura. Desse modo, os outros também podem afetar a nossa imagem, a nossa autoimagem, nosso jeito de ser.
E esse tipo de influência aumenta dependendo do quanto essa determinada pessoa significa para nós. Pode ver essa parte. O autoconhecimento nos capacita a separar o que é nosso e o que é do outro, e assim adquirir inteligência emocional para manter relacionamentos saudáveis. Então, aí o João foi e falou assim, será que quando eu for chefe eu vou ser um chefe ruim? Quando você se conhece, você vai aprender a separar o que você traz de bagagem que é sua e o que é influência da tua educação, do que o teu pai trouxe, do que essas pessoas que você falou que influenciaram a sua vida trouxe. Então você vai separar o que é seu do que é do outro. Se sua infância e adolescência foram rodeados de amor, acolhimento, respeito, cuidado e aceitação, agradeça e ajude a curar outras pessoas. Porém, se você passou por traumas, negligências, abandonos e maus tratos, chegou a hora de mudar esse quadro. Resignificar o passado é viver tudo de maravilhoso que Deus tem para você. Então, gente, só para poder encerrar essa parte, passa o slide aí. Poder das palavras, já falei. Pode passar. É hora de ressignificar o passado. A nossa identidade em Deus. Tem uma frase que eu deixei aqui no final, mas como nem todo mundo tem acesso lá no grupo, eu vou falar para vocês. Que diz assim: as palavras que o outro falou sobre mim e para mim não me definem, tá, João? Não definem quem você é. Só irão definir se eu assim permitir. Eu sou livre para decidir quem eu quero ser e trilhar o meu próprio caminho, tomando minhas decisões e me responsabilizando por cada uma delas. Aí você pediu umas ferramentas, né? Pode passar aí, por favor. Aí é o diário de bordo. Lembra que eu falei da escrita terapêutica? Essas perguntas aqui vai ajudar você a se conhecer melhor, cada um de vocês, tá? Então, olha, seria bom se pudesse ter anotado qual a sua lembrança mais antiga. Que palavras você usaria para descrever essas lembranças mais antigas? Escolha pelo menos 3 pessoas que, em sua opinião, construíram o seu jeito de ser. Quais palavras ou atitude delas estão gravadas em sua memória? Outra pergunta: como você se vê hoje? Quais palavras você usaria para se descrever? Fazendo uma análise bem sincera, quais aspectos emocionais e de personalidade você está disposto a se deixar transformar? Posso continuar? Para finalizar, registre uma memória feliz que foi muito marcante para você. Porque quando a gente faz essa escrita terapêutica, às vezes a carga emocional a gente só lembra de coisa ruim. Mas o que significa ressignificar o passado? Que por mais que tenha sido difícil, foi a mãe que você teve, foi o pai que você teve. Eles, se você está aqui hoje, vivo e bem, foi porque eles construíram algo de bom em vocês. Então é algo para trazer também. Uma memória feliz. Não é só coisa triste que tem em relação ao pai. Teve momentos bons também. Mas parece que a nossa mente só registra de forma privilegiada as coisas ruins. Mas tem coisas boas que a gente pode lembrar também. Cadê? Quais sentimentos estão aflorando em mim hoje? Talvez essas perguntas, tudo que foi falado, eu vou passar para você, tá, Cláudia? Tudo que foi falado deve ter aflorado alguma coisa aí dentro de vocês, uma lembrança, igual a irmã. Eu esqueci, eu te chamo de irmã Sorriso. Irmã Nice, desculpa, eu te chamo de irmã Sorriso, irmã Nice.
né, para cuidar. Então, assim, é algo para a gente pensar. O que aflorou em vocês hoje? Né? Primeiro, consigo identificar por que eu estou sentindo eles e quais fatores estão relacionados a esses sentimentos ou emoções. O Cláudio quer falar. Depois eu passo para você, tá? Antigamente tinha muito esse negócio de o pai escolher o mais queridinho, o mais bonitinho, mais ele gostava mais, não sei o quê. Aí hoje, no caso, sempre tinha aquele mais que ele pegar para ralar, né? Pegar para. Esse aqui vai ser botar para ele para ralar. Tem mais força, tem mais disposição, tem isso. Vou pegar ele para ralar ele. Mas qualquer coisa também que vem sobre ele. Aí, cara, não é que eu tiro meu pai como vilão, era diácono, era isso, não tenho raiva dele, não tenho nada, mas eu sempre ajudava ele. Os outros não tinham força, não tinha muita força. Força física também, nunca teve muita força física. E ele sempre gostava mais do outro. Acho que ele também não tinha muita força. Mas eu, às vezes, ficava meio assim com ele. Aí hoje em dia eu vejo meu filho gosta mais de mim do que da minha esposa. Eu sinto isso. Eu sinto. Entendeu? Não sei qual o motivo, é porque eu ajudo bastante ele, entendeu? E ele me ajuda também em certas coisas. E as coisas mudam. Coisas que antigamente também eu não sei, entendeu? Se meu irmão ou outro ajudava meu pai em certas coisas que ele não sabia, que não tinha muita escolaridade, entendeu? E ficar mais no meu pé porque eu tinha mais força que os outros. E ele sempre. Ele era meio. Tomava volta dos outros. Das pessoas. Era bravo só em casa. Era bravo só com os filhos. Mas na rua tomava volta das pessoas. Aí depois, coitado, né? Casou de novo, aí se enrolou mais ainda. Faleceu, aí ele, só se deu mal. Aí a vida dele só decaiu depois faleceu, problema de coração, porque ele teve um problema com a filha dele. Aí aquele negócio, que eu falo, não teve cabeça, né, de estar só na igreja, mas você vivia só para a igreja, mas não. É igual eu falo para ele, meus irmãos, a gente tem que ter, no curso de obreiro, estava até falando com os irmãos, a gente tem que ter, a gente até conversou sobre isso, no curso de obreiro, tem que ter a família também. E a gente não tem que só fazer curso de obreiro e vir só para a igreja. A gente tem que ser com a família também, pegar com a família, com os filhos. Não é só vir para a igreja, buscar a igreja, e a tua família, tua esposa, entendeu? Eu fui tendo assim, né? Estou na igreja, ter pastor, ter só título, entendeu? Diácono, é só isso. Então, o que a gente está falando aqui está trazendo para você bastantes memórias, né? Você pode usar essa ferramenta de diário de bordo e escrever isso que você falou aí para gente. Essa questão do seu pai, de quando ele se separou. Isso. Então, é algo para você refletir. É isso que você quer para a sua vida? O Eduardo quer falar também. Graças a Deus, Rose, Deus continue abençoando a sua vida, a vida do Oswaldinho.
O que nós podemos entender para essa base é de que você está falando, por exemplo, desde o ventre, é uma questão do subconsciente, seria isso? Seria inconsciente. O fundo sem poço, seria isso? Oi? O poço sem fundo. Isso. Ou seja, aquilo que fica armazenado, que a gente vai ouvindo desde o ventre. Isso. E a gente vai vivendo situações que a gente depois vai mudando nossa identidade, Isso. passando a conhecer aquilo que é. Isso aí. Então, isso todos nós vivemos, tanto o lado bom quanto o lado ruim. Né? Porque assim, as pessoas muitas vezes ouvem coisas que não deveriam ouvir, como você falou aí, por exemplo, imaginam que não está ouvindo, mas como criança ouve, e quando chega a sua faixa etária de adolescência, de jovem, de adulto, ela traz toda aquela realidade que na verdade não tem que ser vivida, né? E tem que ser transformada. Seria basicamente isso aí. Né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então você está entendendo direitinho a lição de hoje. Que bom. Paz, Rose, paz, Osvaldo. Deixa eu perguntar. Eu tenho 3 filhos, Christian, Flávio e Marco. Quando o Christian era pequeno, ele teve uma vida mais ou menos, né? Porque o primeiro filho você tem mais condições, é tudo para ele, né? Então eu sempre falei assim para o Christian, para o Flávio, você tem que ser melhor do que o Christian, porque o Christian foi o melhor. E hoje eu falo para o Mike, você tem que ser melhor do que o Marco, o Flávio e o Christian, porque eles dois foram melhores. No profissional, em tudo, eu sempre falei, sempre orei pelos meus filhos. Eu gostaria de saber de vocês se isso é certo ou se é errado eu falar isso, por quê? Até porque eles já formaram o caráter deles, né? Christian já está casado, já é pai, o Flávio também, e o Mike hoje está com 15 anos. Então, quando eu perguntei isso para ele, falei isso para ele falou assim, mãe, não sou Christian e nem sou Flávio, eu sou o Maicon. Ele já está com a identidade dele muito bem construída. Uma resposta, não sei como que você recebeu essa resposta como mãe. Né? Mas, assim, ele como indivíduo, ele está sabendo quem ele é. É porque a gente quer sempre o melhor, né? Sim, a mãe da Carol sempre quer o melhor, ela não quer o pior. Desculpa, gente, mas a mãe da Carol está aqui. Somos nós aqui querendo sempre o melhor. E aí, o que acontece? Mas ele sabe o que ele quer. Né? Isso é importante. Porque a gente está criando nossos filhos para a vida. A gente não está criando nossos filhos para a gente. A gente só tem que ensinar o caminho onde ele deve seguir. Aí foi quando a pastora Regina estava pregando esses dias aqui. No percurso da vida, quem escolhe somos nós. A escolha é nossa. Então, o que você falou, mas aí você ensina. Agora, quem vai escolher depois vai ser ele. Mas você já plantou no coração dele a boa palavra, a boa semente. Mas aí quem vai escolher vai ser ele. Aqui, falta aqui um pedacinho que começa assim. Minha identidade em Deus. Gente, se acaso não der, em fevereiro a gente vai continuar com esse tema do autoconhecimento. Né? Tá bom? É preciso, minha identidade em Deus. É preciso saber quem você é, pois é onde o inimigo das nossas almas mais gosta de atacar. É em nossa identidade. Muitas vezes nos vemos por um filtro tecido pelas palavras dos outros. Contudo, independentemente de como você foi tratado, cada um de nós pode se voltar para a palavra de Deus e deixar a palavra florescer em nosso interior. É através da palavra que aprendemos quem somos, de quem somos e para onde vamos. Jesus foi tentado em seu ministério, em sua identidade, e somente depois de ter vencido o inimigo foi que começou o seu ministério. Ele venceu todos os ataques do diabo utilizando a palavra.
Está escrito, ele falava a palavra quando usamos a palavra, ele falava a palavra. Quando usamos a palavra, vencemos os ataques dos inimigos contra a nossa vida. Isto está em Mateus 4, 1, 11. Só um minutinho. Duda, passa para mim, dá para o microfone lá para fora. Do pastor Eduardo, por favor. Está profetizando aí. Já. Falou, pastor Eduardo. Me explica aí, explica um pouquinho, só para a gente interagir aqui, quando Jesus foi tentado no deserto, o que você aprende dessa tentação de Jesus no deserto? Ali nós percebemos que a condução foi pelo próprio Espírito Santo, certo? E ali, ele, sendo 100% homem, ele mostrou o seu caráter, a sua personalidade, de resistir àquilo que ele estava sendo tentado. Amém, amém. Então, gente, é isso que o pastor Eduardo acabou de falar. Nós temos que resistir, nós temos que conhecer a palavra e resistir ao inimigo. Então, quando eu escrevi essa apostila, eu botei aqui que, se a gente for ler essa passagem, Mateus 4, de 1 a 11, a gente não vai ler aqui, porque senão vai ficar muito tarde. Foi tudo que o pastor Eduardo falou, né? Que o inimigo falava assim: se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem em pães. Só que foi o que o pastor falou, que desde os 12 anos de idade, que Jesus sabia quem ele era. Você lembra quando ele foi achado lá no templo? Que ele falou assim: por que está me procurando se eu estou na casa do meu pai? Ele já sabia que ele era filho de Deus. Ele já tinha uma identidade construída ali. Então, quando o inimigo veio com a palavra, né, ele também rebateu essa tentação com a palavra. E disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é através da palavra, tá? Que assim, o que você falou, João, está ressoando aqui na minha mente. De que assim, como que eu vou fazer diferente? Está ressoando aqui para mim, tá? Então, por isso que eu estou falando muito o seu nome. Então, o que acontece? Quando a gente se volta para a palavra, a gente tem a nossa identidade resgatada em Deus. Que aí a gente começa a ver quem nós somos em Cristo. E a gente começa a ter uma autoimagem modificada, de glória em glória. Deus vai transformando a nossa vida. Em Jesus Cristo você é filho de Deus, foi adotado e é cordeiro da graça. Deus quer restaurar nossa identidade nele, e para isso precisamos renovar a nossa visão sobre nós por meio da palavra, que é a verdade. Somente Deus pode nos mostrar quem somos nele. Permita-se renovar a sua mente e transformar a sua autoimagem. O que Deus diz a teu respeito é o que é a verdade, e não o que os outros dizem sobre você, pois eles são tão carentes de Deus quanto nós. O nosso Criador é quem sabe quem somos nele. Deus, em seu infinito amor, nos escolheu e nos adotou como filhos e herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Gente, isso está em Romanos 8, 14 e 16. Tem aí para colocar? Quem pode ler para a gente aí, por favor? Romanos 8, 14 e 16. Alguém pode ler, por favor? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, é algo que você já pode trazer.
para a sua vida. Você é filho de Deus. Você é co-herdeiro da graça. Todas as bênçãos espirituais disponíveis já foram alcançadas para cada um de nós através do sangue de Jesus. O que a gente não vai dar tempo, está chegando quase a hora, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: o que acontece na nossa vida? Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e eu estava até eu coloco muito um exemplo. Você vê quando Jesus entrou no barco, isso está em Lucas, no mar da Galileia, quando ele entrou no barco, a primeira coisa que ele foi fazer, ele foi dormir. Ele estava cansado, ele foi dormir. Isso para a gente concluir já aqui, que está muito em cima da hora já. E ele foi dormir. Estava cansado, tem direito de dormir, foi dormir. Só que veio a tempestade, muita tempestade. O mar começou, as ondas. O que os discípulos fizeram que estavam com ele? Foram acordados. Eles foram direto no mestre. Eles não pensaram duas vezes. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida. Vai vir tempestade? Vai. Nós não estamos... A tempestade vem para as duas casas, tanto da rocha como na areia, mas ela vem. Ela bate nas duas casas. Só que aí a gente tem a palavra ao nosso favor. É como a gente, quando chega na nossa casa agora, vamos chegar na nossa casa. Como está a nossa casa? Está escura porque está com a luz apagada. Mas quando a gente toca no interruptor da luz, o que acontece? A luz aparece. Mas aí a ação tem que ser nossa. Nós que temos que ter essa ação de ir até o Mestre. Para tudo melhorar na nossa vida, nós temos que ir a Ele. E se a gente for relatar vários casos aqui da mulher do fluxo de sangue, no meio da multidão, ela só tocou. E ela ficou curada. Então, para a nossa vida familiar, nosso interior, ficar curado, nós temos que ir na pessoa certa, que é Jesus Cristo. É isso que Ele vai transformar, é isso que nós estamos querendo passar para vocês hoje. A minha esposa, ela é psicanalista, ela trata isso, mas o maior psicanalista de todos é Jesus Cristo. É o Espírito Santo, é Ele que conforta, é Ele que renova, é Ele que traz tudo na nossa vida. Porque foi Jesus Cristo mesmo falou: eu vou ao Pai, mas o meu Espírito, o meu Consolador vai ficar. Então é Ele que nós temos que buscar todos os dias, pela nossa família, pelos nossos amigos. É entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, filho, o que eu e a Rose vamos falar aqui, se não for o Espírito Santo testificando com o Espírito de vocês, através dessa ferramenta, porque para mim esse aprendizado, essa apostila, os slides, a psicanálise é uma ferramenta que o Senhor Deus me deu para poder ajudar outras pessoas. Mas quem faz tudo isso é o Espírito Santo, que faz a gente lembrar das coisas. Ele mesmo disse na palavra que o Espírito iria nos fazer lembrar. E Ele nos consola, e Ele cuida de nós, e trata de nós no profundo. Como o Eduardo falou, um buraco, né? Esse buraco o Espírito Santo conhece. Ele vai lá no profundo, faz a gente lembrar, mas não é para dor não, é para cura. Tá bom? Gente, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado.